Olá, galerinha do bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal mais amoroso, mais político e mais religioso do YouTube, que é o Amor, Política e Religião. Se você é novo por aqui, gosta do nosso trabalho, dê o seu like, compartilha, se inscreve, que ajuda muito o nosso trabalho na divulgação do mesmo, tá bom? Bom, como aqui é sem enrolação e direto ao ponto, o tema guerra ele traz uma conotação tanto política quanto religiosa. Bom, e partindo desse princípio, a gente está vivendo um fenômeno bem interessante, como se a gente tivesse retornado à Guerra Fria e já para alguns a Guerra Fria nunca acabou. Mas de fato tem um fator a ser observado diante dessa circunstância. Todas as vezes em que um presidente americano é eleito, ele é testado pelos seus inimigos. Ou seja, para ver até onde vai a sua coragem e seu poder de reação diante de algumas circunstâncias. E não tem sido diferente com o presidente Joe Biden, né? Após a sua eleição, ele tem sido muito testado pelos seus inimigos para ver até onde vai o seu poderio, a sua coragem diante de ataques aos seus aliados. Então, esses testes eles se intensificaram bastante de 2021 para cá, né? E a gente poderia observar que talvez a prova de fogo com relação a isso foi a retomada da Talibã no Afeganistão, né? Na verdade, foi uma saída desastrosa que o governo americano conseguiu ali, e após investir muito dinheiro e 20 anos ali, foi um desastre, na verdade, com muitos mortos, muitos feridos, e ficou como sinal de fraqueza aquela retirada americana dos Estados Unidos. E diante desse cenário, tanto a China quanto a Rússia perceberam que poderia haver uma fragilidade dentro do governo americano, na administração americana, e começaram a testar essa fragilidade com mais intensidade. Também, no entanto, houve quebra de acordos, né? Principalmente por parte dos Estados Unidos. Porque quando terminou a Guerra Fria, ou terminou entre aspas, como preferir, foram traçados alguns acordos. Ó, os Estados Unidos, ó, Rússia, vocês não entram no meu quintal. E a Rússia disse aos Estados Unidos, vocês não entram no meu quintal. Então o Ocidente é nosso, o Oriente é de vocês, e tá tudo certo. Só que aí, dentro da União Soviética ali, ficou o que chamava cortina de ferro, né? Alguns países que faziam parte da União Soviética que ficaram, tipo, protegendo o território russo. E com a criação da OTAN, ficou bem claro, né, para os Estados Unidos que os Estados Unidos eles não poderiam fazer com que aqueles países entrassem na OTAN. E aí os Estados Unidos começou a descumprir essa ideia, tentando, dando apoio à Ucrânia, né, para a Ucrânia se tornar independente, e agora fazendo com que a Ucrânia ela viesse a entrar na OTAN. E aí, meu amigo, isso tem causado uma confusão danada. E ao mesmo tempo que a China pressiona com relação a Taiwan e com relação ao Mar do Sul da China, né? Ou seja, se eles não foram capazes de defender o Afeganistão e fizeram algo tão fracassado ali, eles não vão ter tanto sucesso em defender Taiwan ou a própria Ucrânia. E isso tem causado muita instabilidade política e tem provocado muito o cenário mundial com respeito à guerra, porque essas criancinhas aí têm um poderio bélico gigantesco. E caso alguma coisa dê errado, um fósforo seja arriscado aí, as consequências elas são catastróficas para ambos os lados e para quem não tem nada a ver com isso, como por exemplo o Brasil. Você pergunta, Cleito, mas que raios o Brasil tem a ver com isso? Bom, isso relembra um pouquinho o ano de 1962, né? Quando a Rússia quis colocar em Cuba armas apontadas para os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos já tinham feito algo bem semelhante lá com o território russo. E agora, o que a Rússia faz? A Rússia, além de fazer exigências à OTAN, né? Ela também faz exigências grandes aos Estados Unidos. Olha, se vocês continuarem colocando armas aqui no nosso quintal, nós vamos colocar armas poderosíssimas tanto no território, vamos militarizar, digamos assim, o território cubano e o território venezuelano. E a gente vai colocar também, apertar no quintal de vocês, já que vocês estão apertando no nosso quintal. E aí, meu amigo,
nós sabemos que o Brasil hoje não possui as melhores relações com a Venezuela. Imagine a Rússia chegando, fazendo uma base militar na Venezuela, colocando ali 100 mil soldados. Hoje a Venezuela possui a melhor defesa antiaérea da América Latina, né? Com o seu sistema, se não me engano, é o S-300, enquanto o Brasil usa o Astros 2020. Então, levando em consideração toda a nossa soberania nacional, todos os nossos bens que nós temos aqui, como o principal deles a Amazônia, ter a Rússia armada até os dentes do outro lado da fronteira não é uma ideia boa para ninguém. E para piorar um pouco as coisas, né, agora que a China recentemente não quis comprar carne brasileira, a Rússia comprou 300 mil toneladas de carne brasileira. Quando agora recentemente também que a China e alguns países não conseguiram cumprir com o Brasil o acordo dos fertilizantes para impulsionar o agronegócio, a Rússia foi lá, cumpriu o acordo e disponibilizou bastante fertilizante para o Brasil, que é uma grande produção que eles têm lá na Rússia. E aí, de certa forma, o Brasil ficou meio que devendo favores para a Rússia. Ao mesmo tempo, já o secretário de Estado americano já ligou para o chanceler brasileiro esses dias e disse: ó, quando for para votar lá na OTAN, votar na Europa, vocês não vão votar contra a Rússia, vocês vão votar a nosso favor. Ou seja, o Brasil está meio entre a cruz e a espada. Então, olhando por essa vertente política, a gente vê um cenário geopolítico totalmente complexo e cheio de dificuldade, né? E totalmente instável. Podendo ter queda de bolsa, e aí com todo mundo tendo aquela ideia de restauração pós-Covid, vem uma ideia agora de algo talvez tão catastrófico quanto, né? Porque ninguém está preparado para um terceiro conflito mundial, né? E é algo que ninguém quer e a gente sabe que o próprio planeta não suporta isso. Mas olhando isso para uma vertente religiosa, a gente começa a perceber algo bem interessante, que é por mais que a Bíblia ela fale de guerras e rumores de guerras, né? Todos os anos acontece algo bem parecido, né? Um ano atrás eu falei com vocês aqui sobre quando teve aquele conflito entre Estados Unidos e Irã, que o exército americano abateu lá o general Qassem Soleimani, que era o principal agente iraniano, e aí todo aquele burburinho de guerra e tal. Mas ali era alguma coisa totalmente desproporcional, né? Era como se fosse um gigante contra um filhotinho. Agora não, meu irmão, são dois titãs, são dois gigantes. E por mais que o Apocalipse, a Bíblia não descreva a ideia, vai haver um terceiro conflito mundial, assim, 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 assado, mas circunstâncias como essa fazem nos refletir sobre todo o momento que nós temos vivido ao longo dos últimos anos, né? E o quão complexo é toda essa questão de guerras e o quanto isso tem influência dentro de um cenário profético. A gente sabe que as coisas apontam para o fim, né? O Apocalipse fala que os anjos continuam segurando os ventos, mas em um determinado momento esses anjos eles segurariam os ventos. E eu vejo a opinião de alguns pastores e de alguns teólogos bem interessante, como do Rodrigo Silva, o nosso microbiologista Michelson Borges, entre outros, que tratam bem interessante do que poderiam estar acontecendo ali no ano 2019 e como o Covid foi meio que uma pausa, de certa forma como se Deus estivesse dando à humanidade uma nova chance de perceber que algumas coisas precisariam ser mudadas. E nesse cenário pós-Covid a gente não imagina que a gente vai viver tudo, a história da humanidade aqui na Terra em harmonia, em paz e amor, porque a gente não teria necessidade de um céu. E quando você associa toda essa questão toda a questão da pandemia, todos esses conflitos bélicos, todo esse avanço militar, toda essa questão de metaverso, de 5G, então a gente que tem uma visão profética e uma visão apocalíptica, a gente percebe que as coisas realmente elas se encaminham para o fim. É lógico que não dá para a gente vir aqui sair marcando data ou dizendo que vai acontecer assim ou de formas consequentes, mas é muito interessante nós atentarmos para tudo isso que tem acontecido, não olhar o jornal como fuxiqueiro, como fuxico, né? Mas olhar com uma vertente profética. Então fique atento aos próximos acontecimentos, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Até a próxima, aquele abraço do Cleitinho.